Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos, louvado seja o Senhor. Quero fazer já uma oração inicial para essa live de hoje, segundo dia da semana, momento do pão diário e oração para a glória de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Debaixo das suas asas estarás segura, sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque dará ordem a seus anjos a teu respeito. Eles te sustentarão nas suas mãos, pisará o leão e o asno, calcará os pés. O filho do leão e a serpente que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Para a glória do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Adriana Flávia. Deus abençoe, a paz do Senhor. Hoje teremos a palavra, Mateus 5, louvado seja Deus, 17, Adriana, em nome de Jesus. Vai aí entrando, irmão José, Deus abençoe o Senhor, a paz, um pouquinho frio, mas o Espírito Santo aquece as nossas vidas, em nome de Jesus, glória a Deus. Vai o aceno aí para Adriana Flávia, ô glória, bendito é o Senhor. Isso. Lembrando que hoje às 20 horas teremos a live com o presbítero Edson, né, de oração, clamor, em nome de Jesus. Isso, a paz do Senhor Jesus. Vai entrando aí também a nossa irmã Valquíria, Deus abençoe, Diaconisa, serva do Senhor, representando aí o Ceará, os familiares, né, a toda a família lá no Ceará. Deus abençoe a todos, abençoe aí a toda a empresa do nosso irmão José. Deus abençoe a Adriana Rios, que vai entrando também, representando Ourinhos. Deus abençoe toda a família de Ourinhos, da nossa amada. Vai também a paz do Senhor Jesus aí para... Vou identificando aqui quem vai entrando aqui. Louvado seja Deus. O Tiago Renê Ponce entrando. Eita, Jesus. Glória a Deus, buscando aí e compartilhando aí com os amigos, aí, inúmeros amigos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero estar apresentando, deixa eu ver quem mais entrou aqui, ainda não identifiquei, mas vamos conseguir aí, a nossa irmã Priscila e Alberto, louvado seja Deus, representando aí Mariporã, Chapada Diamantina e a família do Alberto, nosso irmão, nosso soldado aí de Jesus Cristo, os guerreiros. Deus abençoe a todos. Você que vai entrando, compartilha. Aproveita aí um momento para compartilhar em nome de Jesus. Então, nós teremos a palavra hoje, a mensagem, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. A gente fala tanto isso, né? E hoje eu vou ler sobre isso. Deus abençoe você aí que vai compartilhando, vai participando. Minas Gerais, Rio de Janeiro, representada aí por nossa igreja em Petrópolis, em nome de Jesus, com o bispo Dário, pastora Vera, pastor Bruno, pastor Fábio, todos que entram aí, em nome de Jesus, amém? Então diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que, pois, violar um destes mandamentos posto, que dos menores,
e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. E diz o versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a de muitas dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito lindo, né? A paz do Senhor Jesus aí a quem mais entrou, Deus abençoe. Lembrando que na quarta-feira, teremos uma missionária, né, bispa? O nome, a missionária pregando, né, trazendo uma mensagem. Quarta-feira, culto da vitória, vai estar ministrando a nossa missionária Ana, a bispa está lembrando aí. Missionária Ana vai estar ministrando, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Quarta-feira, agora às 20 horas, Rua Murilo Furtado, 849. E todas as manhãs, oração de 8 às 9 horas da manhã, com a missionária Simone, missionária Valda, diaconisa Yara e todos que participam em nome de Jesus, todos que compartilham lá, esse é pessoalmente, tá? Então, Jesus aqui está falando que a gente fala tanto que Jesus não veio revogar, né? Tirar a lei, mas sim cumpri-la. E ele esclarece aqui, diz que a gente, que nós temos que exceder a justiça dos escribas, quer dizer, a justiça do mundo, né? Nós fazemos parte desse mundo e tantas coisas vivemos que somos obrigados a viver por causa da lei, mas a palavra diz que nós cumprimos a lei. Então nós obedecemos a lei dos homens, né? As coisas que acontecem, algumas coisas temos que cumprir, né? Não porque queremos, mas nós temos que exceder a justiça daqueles que estão no mundo. Por quê? Porque somos exemplos. Somos o Evangelho, a diferença é que ele traz a boa nova, né? Então o Evangelho quer dizer boas novas. E boas novas, a palavra diz que quão formosos são os pés dos que ensinam, dos que levam as boas novas. Só que as boas novas, elas são levadas através da nossa vida, através de cada crente. Então o Evangelho, ele combate aquilo que está contrário à vontade de Deus. Esse é o Evangelho. A palavra de Deus, ela é para nos ensinar, nos orientar e viver como a palavra, viver. Então Jesus fala por quê? Por que Jesus cita dois nomes aqui importantes que nós temos que exceder, perdão, a muitos dos escribas e fariseus, porque não são todos escribas, que escriba é uma palavra daqueles que escreviam a lei. Escriba era uma palavra daqueles que escreveram os mandamentos da lei de Deus, e de que ficava ao lado do profeta, ao lado de... Então, toda a palavra escrita pelos escribas. E por isso que Jesus diz, não muito dos escribas, né? Dos fariseus, não, fariseus, ele diz fariseu. Farisaísmo é um grupo que falava de Deus, mas não vivia como deveria viver. Então, é um fariseu, né? É um grupo disfarçado de ser crente, mas não era crente. Quer dizer, disfarçado de temor a Deus, mas não tinha temor a Deus. Então, por isso, fariseus, e é comparado, né, na graça, esse farisaísmo, esse grupo que se infiltrava, se disfarçava, e por isso também está aqui que o próprio Jesus diz que nós temos que exceder, né, a esse farisaísmo.
E os escribas, alguns, né, ele diz que em muitos dos escribas, quer dizer, não todos, porque alguns era correto, mas são aqueles que estão sempre ao lado da história, escrevendo, né, narrando. Então, tudo que está aqui, ao momento que Jesus está falando isso, ainda não está escrita a graça. A graça, esse livro da graça, Novo Testamento, composto de 27 livros, se não me falha a memória, ele é escrito aí para os anos 70 e pouco, da era de Cristo. Então, Jesus Cristo já foi, já cumpriu a sua parte, já está na glória, e agora o apóstolo Paulo vai, na sua época ali, tomar providência, já os apóstolos tomando providência, Paulo, um dos fortes em termos disso, e Pedro, e agora vai ser escrito. Então, nos anos 70, 75, provavelmente é escrito o livro da lei. Então, o livro da graça, perdão. O livro da lei, ele ainda está num marco onde era olho por olho, dente por dente. Então, a lei, ela passa a existir por causa do pecado. Então, ela condenava. Diz assim, e é uma questão muito importante, porque que Jesus aqui está falando de que não veio para revogar, tirar a lei, mas sim cumpri-la. Por quê? Porque na lei, a lei aviltou, diz o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, que por causa do pecado. Mas Jesus Cristo vai trazer a graça que nos salva, e a lei condenava. Mas aí uma questão muito grande dos que estavam na lei aqui, muito mais dos escribas e dos fariseus, que dizia assim, não criam na ressurreição, no caso dos fariseus, né? Não criam na ressurreição de Cristo. Então a dúvida era grande. E alguns escribas que também pensavam a mesma coisa, porque a questão da ressurreição, da vida eterna, ela que combate a lei. Então a graça, o ponto, o pilar principal da graça é a ressurreição, porque a ressurreição nos aponta para uma vida eterna. Esse é o ponto principal aqui dessa mensagem de Jesus a todos que ali estão, porque eles, quem estava na lei e cria, morria na esperança. Então, não, o Salvador virá. Davi diz assim, que Deus era fiel para não deixar sua alma no Hades. Quer dizer, o que ele está falando? Ele não falou inferno, falou Hades. Hades é a região do Seol, a região para baixo, a parte inferior da terra, aonde está o inferno e aonde está, quer dizer, nós podemos dizer inferno, prisão aos espíritos imundos e aos cativos por desobediência, até que se cumpra. Mas também aonde Jesus cita, você vê como vai longe isso. É uma palavra que Jesus dá, não parábola, é uma palavra que Jesus dá por causa da vida eterna, por causa da ressurreição e por causa do questionamento a respeito da ressurreição, da vida eterna. O que acontecerá comigo após a morte? E aí a questão. Mas na lei, morria-se, mas na esperança. E Jesus dá um relato em Lucas, se não falha a memória, 15, do rico e o Lázaro, que ele cita uma parábola dizendo, olha, havia um rico e havia um Lázaro, né? Um mendigo chamado Lázaro. E esses dois morreram, quer dizer, cumpriram o tempo de vida aqui na terra. E descansou tanto um quanto o outro. Mas o rico, porque não por causa de rico, né, mas por causa da riqueza na maldade na época, a opressão, né, muitos pobres, quando Jesus vem à terra, o povo está muito pobre, muito miserável. E quando que o domínio da economia
Era Roma, era o Império Romano, e os escribas e fariseus que faziam parte do governo, eles tinham total riqueza, total conforto, e o povo nada, né? Vivia miseravelmente. Ninguém vive uma vida miseravelmente alegre. Então Jesus combate um pouco isso, porque ele veio trazer a salvação, mas também veio ensinar, né, que a maldade, né? Então por isso Tiago diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É assim, é ser miserável, ser quer dizer, agarrado ao dinheiro. Isso é uma miséria também, né? De ser agarrado ao dinheiro e quando não se leva nada, né, após a morte. Então, na questão de salvação, ressurreição, morte, é uma questão milenar, uma questão que em todas as camadas, seja o ateu, seja qualquer religião de pensamento ou qualquer ideologia, somos seres humanos e somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, há um questionamento de todos, e pós a morte? Alguns tenta de nós, ao longo da minha vida, vi que muitos, morreu, acabou. Mas, na verdade, todos têm a questão dentro de si e após a morte, né? Então, após a morte, o que acontece? Então, Jesus Cristo veio exatamente da vida após a morte. Essa é simples assim. Jesus vem exatamente solucionar o problema. Então, na questão da parábola de Lucas 15, Jesus está dizendo, os dois morreram. Um era mau, foi para o inferno. Aí ficou no inferno, clamando ali a Deus, né? E o Lázaro, que era um homem simples, humilde, pobre e de coração bom, descansou e foi. Aí ele fala seio de Abraão. Por quê? Porque ainda não se cumpriu a nova Jerusalém prometida, ainda não se cumpriu. E essa é a analogia do Egito, do cativeiro, para uma terra que emana leite e mel, uma nova morada, uma nova terra, né? Então, isso é espiritual. Então, após a morte, a promessa de Jesus, que ele vem nos dar, é exatamente uma nova Jerusalém, uma nova terra, uma nova morada no céu para todos aqueles que o temerem. Eis aí, vamos botar uma interrogação, eis aí a questão que a humanidade, todos nós, fazemos, todos estamos inclusos, fazemos. Só que nós que já conhecemos a Jesus e a graça, temos o entendimento de que o crente não morre, mas o crente tem vida eterna. E Jesus, aí Jesus combate ou orienta a ideia confusa de todos, de todas as classes e credos e pensamentos. Ele combate dando uma parábola e ensinando. E aí o Lázaro, que era um moço simples, humilde, né? Jesus quer figurar isso. Um homem de coração bom, não tinha nada, mas também não tinha maldade. Então ele morre e ele vai para onde? Seio de Abraão. E fica em descanso. E o rico ergue a sua cabeça no Hades, aí prova que existe morte após vida também para os condenados. Essa é a questão que os escribas e fariseus, ou todos zelotes, ou todas as outras denominações, questões, pensamentos, ideologia, Jesus nasce após o berço da sabedoria na Grécia, onde vem vem Tales de Mileto, Sócrates e muitos pensamentos,
né, o berço da mitologia grega, onde havia os deuses, chamado panteão. Então havia milhares de pensamentos, milhares de artérias para pensando depois, pós a morte. A vida é só aqui. A maioria deles pensava, viver é aproveitar ao máximo. Acabou, acabou, acabou. E outros diziam, não, tem alguma coisa diferente, né? E a questão ficava, e após a morte? Então Jesus, ele soluciona a vida do homem. Aqui prova que o homem não foi feito para morrer. Esse que é interessante, porque assim, o rico, ele ergue a sua cabeça. Qual a cabeça que ele ergue? A cabeça do corpo da alma, porque o seu corpo material aqui se desintegrou no túmulo. Mas após a morte, nós recebemos um corpo, que é o corpo da alma. E nesse corpo, ele ergue a cabeça e vê o Lázaro no seio de Abraão. Seio. Lembra? Abraão quer dizer seio. É lugar de alimento, lugar de descanso. E o significado do nome de Abraão no grego, no hebraico. Então, no original da palavra é isso, seio, onde a criança amamenta nos seios da mãe para ter vida, né? O leite da mama da mãe dá vida para a criança. Então, por isso, seio de Abraão, lugar de descanso. A criança, ela fica no colo da mãe, né? E fica ali descansando com toda a confiança. Se a criança está deitada no colo da mãe, ali ela não chora, ali ela sente acalento, ela sente confiança, ela sente que está amparada. E o Lázaro vai para o seio de Abraão. Esse é o significado que Jesus está dizendo. Olha, em mim vós tereis vida, e vida com abundância. Jesus fala isso em João 10:10, a parte B do versículo. Por quê? Porque quem está em Cristo tem a confiança da vida. Não, eu terei uma vida eterna, porque esta é a promessa. E você vê que Davi, ele faz menção à vida eterna, dizendo que Deus seria fiel para não deixar a ele na morte, né, no Hades, porque ele está dizendo, há uma promessa de Deus para uma vida eterna e eu a terei. Ele está confiante em Deus, coisa linda, né? Mas, assim, ele está 600 anos antes de Cristo, apontando o Salvador, porque o Salvador teria que cumprir, ele teria que libertar, tirar das trevas aonde estava o homem. Então, nós, sem Jesus, estaríamos em trevas. E o interessante, que depois você lê com calma, é capítulo 15 de São Lucas, Jesus dá a parábola dizendo que o rico lá em prisão, né? Ele está em prisão e no Hades, quer dizer, para baixo, não se esqueça, Seol, Hades, é a mesma palavra, é para baixo. E ele, estando no inferno, ele ergue a cabeça e faz um clamor para o Lázaro, que ele nunca deu atenção aqui na terra, né? E o Lázaro ficava à porta dele, ele passava por cima e nunca lhe deu um pão ou não atentou para a miséria dele. É isso que Jesus quer dizer, porque, abrindo uma outra aspas aqui, a vida eterna se conquista aqui e não lá. Após a morte, segue-se o juízo. Nas cartas aos Romanos, se não me falha, capítulo 8, esclarece isso, né? Então vai o juízo após a morte, o apóstolo Paulo conta. Por quê? Porque o que temos que conquistar para a vida eterna é aqui, não tem outra
esperança depois da morte. Depois da morte, já se conquistou aqui a vida eterna, é diferente. É isso que Jesus está dizendo. Eu não vim revogar, eu não vim tirar a lei, porque a lei ela foi posta para que o homem obedecesse. Por quê? Porque sem cabresto o homem estava à revelia, estava sem orientação, fazendo ao bel prazer tudo contra a vontade de Deus. E aí se fez misérias. E a gente viu que de tempo em tempo a humanidade faz barbaridades, né? E nós não podemos esquecer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então não éramos para morrer, mas devido ao pecado, à desobediência, à queda, porque a gente fala muito a queda do diabo, mas houve a queda do homem aqui. A queda do homem e trazendo, abrindo aspas, para a nossa vida cristã, a gente pode ter a queda aqui, né? Esquecer, não acreditar mais que Jesus Cristo deu a vida por nós, não ter mais esperança que haverá o arrebatamento. Hoje não se acredita mais, diz assim, ó, quem foi, acabou. Não, haverá o arrebatamento e aqueles que dormem, o apóstolo Paulo é claro, daqueles que dormem em Cristo, quer dizer, ele não fala morre, estão mortos, não, ele diz que aos que dormem, aos que morreram, não houvesse preocupação, porque dizia assim, morreu, acabou. Não acabou, não. Eles estão zelados. Então, após a morte, segue-se o juízo, mas com graça para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito lindo, né? Então, é assim, parece poético, mas é real. Parece história, mas é o apontamento da vida eterna. Então, é concreto, não é conto de fada, né? Não é historinha do Chapeuzinho Vermelho para a gente crer numa ficção. Não, é uma realidade que Jesus traz para a vida eterna de todos nós. Então, olhando para a parábola de Lucas 15, Jesus, o rico levanta e clama ao Lázaro, olha que tremendo. Ele vê Lázaro no descanso, aí prova que crente descansa. Por quê? Porque tem que haver o cumprimento do arrebatamento, o cumprimento da palavra de Deus, de tudo que Jesus falou, que já está acontecendo e que falta só pelo cumprimento, os sinais, só falta Jesus arrebatar a igreja em vida, né, os que estão de pé, e o apóstolo Paulo fala, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Olha que coisa linda. Quer dizer, isso assim, está no descanso, seio de Abraão. Então a criança dorme ali no calento da mãe, no seio, mama, dormindo muitas vezes, né? A criança vai mamando no seio da mãe e vai sendo ninada, e ela descansa totalmente, que ela sabe que está protegida. Então quem tem Jesus sabe que está protegido, guardado da morte eterna. Está no seio, vai para o seio de Abraão. Então, aí tinha a questão dos que já foram. Então, Paulo disse, Tessalonicenses, se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses 4, aos que dormem, não vos preocupeis, porque eles ressuscitarão primeiro. Então, na hora que Jesus vir, veja bem a questão da ressurreição, que é o ponto pilar principal do Evangelho e de Cristo. É a ressurreição. Por isso que Jesus, como exemplo, ele vence a morte, vai até ela, que fala o inferno. Inferno é lugar de morte, inferno é lugar de separação eterna de Deus. Morte, significado da palavra é separação eterna de Deus. Então, Jesus Cristo vai até lá e vence. É por isso que ele vence. Para nós vencermos. Então ele vai e vence por nós, pagando nosso pecado e pisando na cabeça de Satanás, que é morte, que é destruição, que é desobediência. E aí ele diz para ele, olha, a chave da morte e do inferno agora está em minhas mãos. Então você não tem mais poder sobre aqueles que declararem a salvação, o Salvador. Você não tem mais nenhum poder sobre aqueles que você tentou roubar a sua vida, a sua alma, acabou, né? E ele pisa a cabeça, a palavra diz que pisa a cabeça da serpente, quer dizer, Satanás, o mal,
morte. Então aí Jesus diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mateus 15, né? Será salvo, né? E 15, 16, será salvo. Né? Não, e quem não crê já está condenado. Por quê? Porque nós vivíamos ao bel prazer da lei, da condenação. Mas quando Jesus Cristo deu a sua vida e venceu por nós para que nós vencêssemos, aí temos a promessa que nós não morremos, mas descansamos no seio de Abraão até que se cumpra. Mas o apóstolo Paulo também diz nas cartas, 1 Tessalonicenses 4, dizendo o seguinte, e os vivos ressuscitarão. Então, se nós estivermos de pé, aqui nem no túmulo nós vamos passar. Olha que promessa, irmão. Então nós temos que lutar e orar e clamar e buscar e permanecer na caminhada com Cristo, porque de repente eu e você, né, como estamos nos sinais dos acontecimentos da palavra de Deus, a qual Jesus Cristo determinou, poderemos nem passar pela morte, a primeira morte. Olha que coisa linda, né? E nós poderemos ser arrebatados aqui em vida ainda. Mas aí, como prêmio aos que descansaram e estão no seio de Abraão, ressuscitarão primeiro na frente de nós. Olha que coisa linda. Agora, a questão do rico e o Lázaro. Então, são pontos que a gente vai dando dessa promessa de Deus para entendimento. Né? E o rico vira para Lázaro e diz assim, Lázaro, ô Lázaro. Aí pede para Abraão. Abraão simboliza como Deus. O nosso colo, aonde nós reclinamos a nossa cabeça, os seios de Deus, de Jesus Cristo, aonde João escutava as batidas do coração de Jesus, representa isso para nós. E Abraão representa o pai da fé, quer dizer, mas representante de Deus, né, para nós. E pede a Lázaro, pede a Abraão para clamar pela minha família. E aí Jesus diz que não. Eu vou ler para você ver. E aí Jesus Cristo diz, não, porque não há entre um e outro, quer dizer, seio de Abraão, ainda na região do Hades, aí prova que ainda não foi para a glória, ainda não teve ainda o cumprimento da Nova Jerusalém, da vida com Deus, né? Todos, ainda não houve juízo, que Jesus Cristo diz, há um abismo entre nós e vós, quer dizer, um abismo entre o inferno e o seio de Abraão, e que um não pode passar para lá. Ele diz, então pede aos profetas que vai e avise. E ele ainda fala dos 5 irmãos que ele tem. Eu vou ler para você, né? E isso me veio dentro da mensagem, eu não tinha pensado, não tinha lido separado, que diz assim, eu vou achar aqui, o rico e o Lázaro, e você vê que Deus, aqui perdi, né? O rico e o mendigo, perdão, Lucas 16, abre aí, 16, 19, e veja o que está escrito. Eu errei por um capítulo, né? Lembrar a memória aqui do apóstolo é só Jesus, mas estou falando tudo dentro da palavra certinho. Olha aqui, ó. Lucas 16, versículo 19, diz assim, ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também certo mendigo, versículo 20, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Versículo 22.
aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado no inferno, estando no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24, então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem. Então, morto é uma outra questão da ressurreição e morte. É a questão, e o morto volta? O morto se apresenta, fala? Não. Nós temos os nossos sentimentos e às vezes sonhamos, mas quando há intervenção, interferência, seja como entendemos, nós temos que orar, porque o inimigo, que se chama adversário, que são espíritos imundos, pode usar disso para nos constranger, nos mexer com o nosso sentimento. Então diz assim, nem os de lá passar para nós, então não passa de lá para cá e nem daqui para lá. E então, versículo 27, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, olha aí, né? Para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu, versículo 29, Abraão, que representa Deus: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Viu? Moisés, que foi a lei, Moisés escreveu a lei. Então teria que se obedecer à lei. Agora os profetas, aonde nós estamos encaixados em Cristo Jesus, que vamos, ele diz assim, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, que aqui já está a graça encaixada por João Batista, né? E Jesus Cristo, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. São palavras de Jesus Cristo. Então a Escritura Sagrada nos esclarece todos os pontos pela própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que nós entendamos que após morte seguiu o juízo. Agora, existe, né, um dia de juízo, existe um tempo de uma segunda chamada, e aí pertence a Cristo. Porque os primeiros chamados, Apocalipse capítulo 13, se não me falha a memória, diz, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, porque você sai logo do mal e da dor, você venceu e vai estar com Cristo em festa, nas bodas, até que aí você já está dentro, já cumpriu o arrebatamento, mas ainda vai se cumprir o juízo para ir para Nova Jerusalém. Mas e os que ficarem? Então, há uma segunda chance. Aí não cabe a mim, eu evito até ficar querer ter muito entendimento sobre isso, só sei que existe, porque se há a primeira ressurreição e se fala da segunda, a Escritura Sagrada, porque há uma segunda, só que pós a morte, pós o arrebatamento. Então, os que ficarem,
e Jesus Cristo virá e pregará novamente. É um momento em que a palavra e o Espírito Santo foi tirado da terra, não ajuda. O consolador e ajudador da dor da nossa alma de hoje é o Espírito Santo. E a palavra que nos conduz, ela nos orienta. Esse período será um período de trevas após o arrebatamento. Por quê? Porque será tirada a palavra é luz. Então o homem vai viver sem orientação e ele vai ter que se lembrar, quem conheceu a Escritura, muito bem, né? Que não fique. Mas quem conheceu e sabe, vai pelo menos lembrar e vai dizer, não, tem que fazer assim. E quem não deu ouvido, não quis nem saber, aí é que está o problema. E aí não terá luz, porque a palavra é luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, eu sou o sal da terra, vós sois o sal da terra, porque quem está em Cristo está ligado a Ele, e Ele é o Pai, e o Pai a nós, junto com Ele. Essa é a luz. A palavra é orientação, por isso que o salmista, eu gosto muito, minhas orações constantes. O Salmo, o Salmo 119, que tem 176 capítulos, o maior salmo, o maior livro da Bíblia, né? E o Salmo 176, 119, com 176 versículos, mas um deles me chama a atenção, que é o Salmo 105, que diz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então, se o homem pela palavra, ele não crê em Jesus Cristo para a ressurreição, porque eu não estava 2000 anos atrás, como Paulo viu, como Pedro viu, andou com ele, viu ele morrer e viu ele aparecer, ele apareceu a eles, e dizendo, olha, um fantasma não come, e comeu pão, e disse, olha, está aqui os cravos, eu creio que foi deixado os cravos, ele já ressuscitou com um corpo de glória, mas as marcas das chicotadas não estavam, mas estava o cravo das mãos e o furo ao lado. Por quê? Por causa do sinal, para que não houvesse, que ninguém viesse a ficar confundido. E como o homem incrédulo, e todos nós somos, temos que nos incluir, a gente crê pela fé. Então, pela fé, nós cremos na vida eterna. E eu quero fechar aqui, né? Que após a morte não há mais chance. A chance está aqui. A vida eterna não se compra, se conquista. A vida eterna não se paga, se adquire vivendo o evangelho dia após dia e na igreja, junto com o corpo a qual Jesus é o cabeça. Então, e a palavra, nem sem a palavra. Ontem eu dava aula de coisa, eu falei para as duas pessoas que eu estava dando aula, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Porque nós temos que ter a Bíblia, a gente dá nossas aulas e damos tantos princípios, mas se foi deixado um livro, a gente chega na casa da maioria das pessoas, os livros estão lá nas estantes, os livros estão nos armários, guardados, mas e a Bíblia? Aonde está? A Bíblia tem que estar na mão, no coração, lendo, praticando. Bom, isso aqui eu sei, eu vou fazer, está errado, mas eu estou errando consciente, porque a Bíblia, ela orienta tudo, e orienta os passos daqui e os passos após a morte que vai acontecer, como eu vou viver, orienta tudo. Então é a palavra de Deus, é o momento que Jesus Cristo vir, e que pode ser que não demore, não se sabe o dia nem a hora. Hoje, há tempos que de vez em quando aparece dando números do dia e da hora, está errado, é pecado, porque Jesus Cristo, o próprio Jesus disse que nem o Filho, lógico, ele estava aqui em pessoa, ele estava dizendo que, lógico que ele com o Pai tem a unidade do corpo, então ele sabe que Deus vai cumprir todas essas coisas e que haverá os tempos. Então ele pediu para esperar os tempos,
para que nós tivéssemos esperança, porque se a gente, não vai vir, e não vai acontecer o arrebatamento, isso é conversa, isso é balela, isso é história de carochinha, não, toda a palavra se cumpre, toda a escritura sagrada, ela não vai deixar de cumprir uma vírgula, um tio, como eu li, né? Como eu li ainda há pouco, que Jesus não veio revogar a lei, mas ele diz que nem um tio dessa, nem uma vírgula, nem um tio dessa palavra vai deixar de se cumprir. Então eu quero fechar aqui com você dizendo, deixando claro que morto não volta e que morto é juízo de Deus. Não cabe a nós saber mais daí para lá. Eu tive visão e vi, né? O Senhor me mostrou após morte como fica, mas também me mostrou pós-vida, que tem uma vida eterna. Isso é uma experiência minha. Agora, a Escritura, o que diz? Nós temos que ficar com a palavra. O que a Escritura diz? O que diz a Escritura? Então, a Escritura me relata a verdade, ela é como uma bússola, ela é como um ponto que dá o norte da vida eterna. Então eu tenho que seguir essa bússola, que é a palavra de Deus, amém? Que Deus possa ter te alimentado, que Deus possa, o Espírito Santo possa ter esclarecido. Leia depois com muita calma e oração, né? Lucas 16, né? 16, 19. Leia também as Escrituras Sagradas, nas cartas aos Romanos, que ela fala muito da lei e da graça, e você vai encontrar ali. Leia Tessalonicenses, as cartas aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, porque tem o segundo, para que você possa entender, né? Leia as cartas paulinas, você vai entender todas as cartas, pode ler. Leia Coríntios, você vai ver que a vitória de Jesus Cristo foi contra a morte, foi contra um império, a morte de um império, que prendia o homem por causa da sentença. Quem deu essa sentença não foi Satanás, não foi homem, foi Deus. Por quê? Porque o homem deu ouvido a Satanás. Então é uma correção, a maior correção que o ser humano, imagem e semelhança de Deus, pôde ter por causa da sua soberba, do seu orgulho, da sua querendo se impor a Deus ou se opor a Deus, que Satanás, como se opôs, como o homem se opõe a Deus, é um perigo. É um perigo. Isso, o homem pode pecar. Uma coisa é o pecado natural. Pecado natural, há perdão. Jesus Cristo perdoa. Porque são desejos do homem, o homem quer alguma coisa, bem, não tomar dos outros. Isso é perdoável. Mas tomar tem consequência, todo pecado tem consequência. Agora, o pecado contra Deus, se opor a Deus, querer ser igual a Deus, querer ser uma oposição à verdade, é um perigo. Então, quero encerrar aqui com uma oração nesta manhã e dizendo para você que ouvir essa live, aonde chegar, ou você que está ouvindo, que nós possamos ser servos ouve, servos obedece, servo não é escravo, né? Jesus diz em João 15:15, não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo, né? Então Jesus Cristo, servo como escravo ali, né? Ele diz como amigo. Então servir a Deus é servir por amor, é estar com Ele, é ter gratidão a Deus, ao que Ele fez, é dar o seu Filho na cruz do Calvário, quer dizer, morrer, ser humilhado por nós, para que nós possamos alcançar essa graça, a vida eterna. E que um dia, se hoje descansarmos antes do arrebatamento da igreja, irmão, com certeza estaremos no descanso chamado seio de Abraão, nos amamentando das coisas de Deus,
que aprendemos, nos fortalecendo no seio, né, de Abraão, seio de Deus, porque Deus já começa a sua salvação aqui e não depois. É isso que temos que ter no nosso coração e na nossa vida, dia após dia. Isso chama-se esperança em Cristo, não esperança em homens, esperança em Cristo. Se alguém fala ou prega o teu evangelho, é maldito, é anátema. Anátema, o significado da palavra quer dizer maldito. Então, se alguém der outro evangelho que mude a qualquer situação da palavra, seja da lei ou seja da graça, irmãos, é maldito. Então, nós temos que ficar com o simples. E tem coisas que não entendemos também. Oremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A ti eu apresento, Senhor, a cada família aí representada. E aos que chegar nesta live. E ao que entrar nas suas casas, Senhor. Para que podemos, Senhor, naquele momento, ó Deus de Abraão, Senhor, para que tu possas, Senhor, através do teu amor, o amor do teu Filho Jesus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós e que ainda está na terra, ó Santo de Israel, para que, Senhor, possamos alcançar graça, ter fé, Senhor, porque é a fé que gera, é a fé que nos leva a ti, é a fé que nos dá compreensão. Põe fé em nossas vidas, Senhor, injeta fé, Senhor, aos nossos corações, que o nosso espírito tenha esperança da graça, tenha esperança da vida eterna, tenha esperança que tu virás, Jesus, e que tu arrebatará a tua igreja, e que tu, Senhor, resgatará todos, e aqueles que ainda não deram ouvido à tua escritura, e não aceitaram, e não se batizaram nas águas, venham a dar ouvido, e não se batizaram no teu Espírito, Senhor, no Espírito Santo, possam ter, Senhor, o batismo, possam ter a graça, possam ter a comunhão, que é através do teu Espírito Santo, para a tua glória, que esta palavra viva e eficaz, Senhor, que, Senhor, é lâmpada e luz para os nossos pés, é a tua palavra, é a palavra santa, é a escritura sagrada, pão diário, pão da vida, água da vida, é a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que todo aquele que esteja cego ainda, com escama nos olhos e ouvidos agravados à tua palavra, ao entendimento, se abram, que caia por terra as escamas, caia por terra tudo que os impede, em nome de Jesus. E haja salvação, e haja paz nesta casa, e haja paz nesta vida, haja libertação e cura, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Não deixe de ter o livro sagrado. Veja um filme que, além de ler isso, veja um filme que vai te dar uma noção do que é a palavra, do que o homem, sem a palavra, ele é cego, e com a palavra, ele tem olhos. Livro de Eli. Eu aconselho a todos a ver o filme, o livro de Eli. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Até amanhã e hoje às 20 horas com o Bispo Edson. Deus abençoe, meus amados.